Sejam bem-vindos a mais um episódio Margaridas à Mesa. A mesa está posta e o episódio de hoje já vai começar. É com muita alegria que hoje, gente, temos uma convidada mega especial, que assim, eu particularmente, Adriana, tenho uma linda história com ela. Senhor, assim, já usou grandemente a vida dela para falar comigo. Foi a minha professora de escola bíblica. Ela é mãe, esposa de filho de pastor, serva do Deus Altíssimo, empresária e um exemplo de superação, onde nós estamos abrindo Outubro Rosa. E eu quero, com muita alegria, trazer à mesa um nome maravilhoso, Kelly Keidan! Seja bem-vinda. Hoje as perguntas estão muito boas, né, Dri? Sim. Muito obrigada, Kelly, por estar aqui conosco. Hoje nós queremos falar do seu testemunho de transformação. Como foi esse processo em sair da obesidade? Obrigado pelo convite. Tá? Obrigada a todos, né, que estão ouvindo, participando, né, vão assistir. Muito obrigada. Então, quando eu saí da obesidade, eu já estava tentando emagrecer já havia uns 4 anos. Né, uns 4 anos. Eu tive meus 2 filhos, tive o meu filho, o Levi, o mais velho, Levi filho, em 2008 e depois em 2013 eu engravidei de novo e tive o Jonas, né? E daí, na primeira gravidez, eu já tinha engordado uns 22 quilos. Mas eu acho que por ser a primeira gravidez, tudo, eu havia voltado no corpo. No segundo, né, eu engravidei um pouco acima do peso, e aí depois eu não consegui voltar ao meu corpo, não consegui, fui ganhando peso, e aí a ansiedade batendo, a maternidade, né, com 2 crianças pequenas, aí a gente tenta dar conta de casa, trabalho, eu queria voltar a trabalhar, né, embora com o Jonas eu ainda fiquei um pouquinho mais de tempo em casa, mas logo depois eu voltei a trabalhar, né, eu trabalhava em escritório, era compradora, então eu voltei a trabalhar e aí eu não conseguia mais conciliar, né, e aí eu tentei a dieta, fiz aquelas dietas de pontos, né, que você vai somando. Dieta da lua, do caloria. sol. Não, essa aí dava na lua. Durante o dia eu comia tudo. Sim, só não comia a lua. Não, só não comia a lua. Tentei fazer dieta dos pontos, tudo, e nada. E foi passando uns 3 anos por aí. Aí eu perdi 1 quilo e ganhava 2. Perdi 1 quilo, ganhava mais 2. E aí foi indo. Não conseguia. Chegou uma hora que eu tava assim, no estágio, que eu fui me pesar, eu olhava no espelho, mas eu não via que eu estava obesa. Era uma distorção de imagem assim, que eu olhava e falava, não sei se é porque eu sempre tive o rosto fino, né, então eu me olhava no espelho e falava, não, eu não tô gorda, né, tá legal ainda. Nunca tive um problema com a minha imagem, assim, de olhar e falar, eu não gosto de mim. Não, eu nunca tive. Mas, quando eu comecei a perceber, assim, que eu comprava muita roupa e daqui a pouco eu estava comprando numeração maior muito mais rápido do que antes. E aí, quando eu fui comprar um shorts, eu fui tentar comprar um shorts número 48. 48 não me serviu. Inclusive, tem até uma foto que eu tô com esse shorts, tô com a minha avó, o short 51. Aí eu falei, nossa, não é possível. Que eu tô 51, manequim 51. Falei, não é possível que eu tô assim. Eu não me enxergava, sabe? E só que assim, durante o dia, um dia assim, ensolarado, criança, eu tenho 2 meninos. Os meninos gostam de brincar, criança não para. Eu pedia para não sair. Não queria sair, eu não gostava de ir em parque, eu não gostava de lugar nenhum. Que ia assim, me cansar, fazer eu suar, porque eu ia perder o fôlego rápido, eu não gostava de subir escada, e eu percebi que isso foi piorando. Piorando. E no meu coração eu tava começando a ficar muito triste também. Porque eu falei, gente, mas tudo é um cansaço, e você vai ficando amarga,
né? Porque você se arruma, mas você já não gosta das roupas. Não tem aquela facilidade para encontrar roupa, né? Tudo é um transtorno. Eu gostava só da época do inverno. Porque do inverno eu ficava quietinha, todas as roupas serviam, casaco, tudo grande, tava ok, né? E eu fui ficando muito triste, e no meu coração vinha assim, acho que eu não chego aos meus 50 anos. Eu acho que eu não chego nem aos 51 anos. Porque eu sentia muito cansaço no final do dia. Meu tornozelo estava enorme, minhas pernas estavam inchadas, né? Eu sou portadora de um rim único, então eu sentia meu rim fisgar, porque eu também não bebia muita água. Minha vida era comer, né? E alimentação? Alimentação péssima. Eu gosto muito de bolo. Sabe aquele bolo pra você tomar com café? Até hoje eu gosto muito. Amo. Mas tem... De milho. Você tem um equilíbrio. Era todo dia, Sim. eu aprendi a fazer a receita de bolo de laranja, todo dia, ou de fubá, todo dia à tarde, na época eu não estava trabalhando e o Jonas era pequeno, eu tomava um café com um bolo inteiro na minha mesa. Você sentia que era compulsividade, Compulsividade, então. Ansiedade, né? E aí eu tentei uma vez praticar uma atividade física, caminhar, tudo, não conseguia pegar firmeza, nada. E isso foi indo. E assim, aí começou a imagem bater forte. Eu olhava no espelho, eu não via mais a Kelly. Kelly, quanto que você chegou a pesar? 90 quilos. 90 quilos. Lembrando que você, a altura, pode falar. Pode falar a altura, 1,57 m. Sim. Muito baixinha, né? Muito então eu subi as escadas do prédio, eu ficava muito ofegante. Ia na vendinha da rua de trás de casa, eu subia, que tem uma subida assim, e não era uma subida íngreme, sabe? Então eu passava mal mesmo, eu chegava e falava, meu Deus do céu, eu não aguentava brincar com meus filhos. E aí eu falei, eu não quero mais viver desse jeito, não dá. E graças a Deus meu marido nunca reclamou, nunca foi aquele marido que falou assim, você precisa isso, você precisa emagrecer. Antes tivesse falado, né? Mas ele não falava, tava tudo bem, né? Ele só falava, eu só acho que você precisa se cuidar mais, ser mais saudável. Eu acho que com cuidado, com aquele medo da gente, amor, né? De se ofender, tudo. E eu ficava assim, a família do meu pai, eles são sobrepeso. As minhas tias lutam, né? E eu puxei mais a família do meu pai. A família da minha mãe, não. Todos são magros. Você acha que foi por conta do rim? Você perdeu o rim quando era criança? Eu acho que foi por conta eu acho que foi por conta mesmo do biotipo, né? E o rim eu perdi quando eu era criança, que eu nasci, o rim esquerdo literalmente parou de funcionar. Eu nasci com uma formação congênita, por conta da genética dos meus pais, tudo. E ele parou de funcionar aos 7 anos, passei por essa cirurgia, tive que retirar o rim, graças a Deus, né, isso foi realmente, assim, a mão de Deus sobre a minha vida, e daí em diante eu nunca mais tive problema renal, mas eu tenho diferente das outras pessoas, eu tenho que beber mais água, né, eu tenho que cuidar mais desse rim para eu ter uma vida, né, mais tranquila com ele. E aí, quando eu vi que não dava mais, que eu não me reconhecia mais, na igreja a gente tinha acredito que tem até hoje, o projeto de vida, né? E aí, sempre pedindo isso, aquilo, eu falei assim, olha, eu só queria uma coisa para 2017, isso foi em 2016, dezembro de 2016. Eu queria emagrecer. Como que era esse projeto de vida? Conta um pouquinho pra gente. A gente escrevia, né, chegava no final do ano, a gente fazia uma carta, né, um papel mesmo, fazia uma carta, colocava lá os seus objetivos para o ano seguinte. Esse ano. E aí eu coloquei a família, coloquei a parte espiritual, coloquei tudo aquilo, né, todo aquele ensejo, toda aquela coisa que a gente sempre sonha, né, e eu falei assim, Deus, eu só queria emagrecer, porque não é possível que eu vou ficar desse jeito, e até quando eu vou ficar desse jeito? Eu falei, eu sou nova, na época eu tinha 33 anos, falei, não é possível que eu vou ficar desse jeito. Eu olhava outras mulheres mais velhas, né, do que eu, assim, mais velha que eu digo, na casa já dos 40, 45, né, e
as mulheres lindas, assim, um corpo, eu não digo assim a questão da estética, mas sabe assim, você colocar uma E se sentir camiseta bem. e tá tudo Sim, não é certo? uma Sentir bem. questão só de estética, Não, saúde a também. gente É. precisa se sentir bem, mas assim, sabe se você colocar um shorts fica legal? Você olha a sua perna e fala, ai, tá bom. Ah, se eu for brincar, se eu for ter que sair, eu tenho disposição. Eu não tinha disposição pra nada. Com 33 anos. 33 anos, E normalmente né? nós sabemos que é um tema polêmico. Mas você falou algo muito interessante, porque às vezes nós olhamos no espelho e não A reconhecemos gente não mesmo. se reconhece. Aí às vezes vem uma foto, foto é algo Verdadeiro. muito verdadeiro. É. A Então, foto não mente. a foto não mente. Então assim, você A foto olha... e criança não mente. Isso, verdade. Sabe por quê, Kelly? Eu falo sobre mim. Eu acho que eu vou até falar essa curiosidade, porque, pra quem não sabe, a Kelly, no ano que a Kelly tomou essa decisão de começar a treinar, eu estava com ela. Né? Então, assim, todas as vezes que eu vejo postagem sua, eu quero falar muito sobre a Filadélfia, como o Senhor te deu esse novo projeto. Mas, assim, eu penso, meu Deus, eu estou há 8 anos atrasada. Porque enquanto a Kelly estava treinando, dando tudo de si, eu estava enganando o professor ali no fundo. Por quê? Porque às vezes a gente olha e fala assim, e as pessoas que estão à nossa volta, a Kelly mente também. Então todo mundo fala assim, você tá ótima. Não, para sua altura. Só que quando eu olho a minha foto, eu sei que eu estou a 10 quilos a mais. E não somente a questão de estética, mas também de saúde. Ela falando sobre cansaço, gente... Subir uma escada não é brincadeira. Então, e a minha mãe sempre foi uma pessoa assim magra, bonita, disposta. Eu lembro dela. Né? Sempre disposta. Eu falo, gente, eu vou envelhecer, eu não vou ficar igual a minha mãe. Eu achava um absurdo. Porque magra, né? Toda a roupa que ela colocava tava ok. Tava ok. A gente tem que aceitar o nosso corpo? Eu acredito que sim. Eu acho que alguma coisa que você não concorde, um nariz, uma orelha, tudo isso, aquilo, mais seios. Tudo bem, tá tudo certo você aceitar ou não aceitar, mas a obesidade não E a deve ser saúde tem que... aceitada. É. A obesidade não deve ser aceitada. É. Hoje a gente escuta muito obeso falar assim, mas eu fiz todos os meus exames e tá tudo ok. Tá, mas vai estar tudo ok até quando? Isso. Porque a Não, velhice chega para todo mundo. Até E quando, também, né? a partir do momento quando o seu peso, né, te atrapalha de você brincar com seus filhos, porque é uma hora que não volta mais, né? Os 7 Exatamente. anos, os 12, os Exatamente. 14, não volta mais. Exatamente. Então, se você não estiver pronta ali agora para viver essa experiência, não vai voltar. E mais Então, do que aconteceu, né? O próprio Covid veio dizer isso daí, que não é estética. Né? sim, Você praticar saúde. atividade física é saúde. regularmente todos os dias, no mínimo 30 minutos, é saúde. É Mas um é antídoto aí- contra você tem que ficar com remédios controlados. Mas é aí Né? que eu quero perguntar para você. Você faz um projeto de vida, você decide na sua alma, porque eu acho que assim como imaginou, Aham. assim você será, porque a Bíblia diz isso. Sim. Mas o que te fez não parar, Então, Kelly? aí eu fiz esse projeto de vida. Fomos toda a família, eu gosto de frisar bem essa data. Fomos toda a família para o Natal em Paranapanema, em 2016, eu com a família do meu marido, né? Alugamos lá uma chácara, tudo. E me deu um estalo. Falei, tá, eu vou começar esse projeto de vida em janeiro. Depois que passou toda a gente não pode negar, né? Que no final do ano a gente tem comida À vontade. à vontade. E é todo tipo de comida. Comida gordurosa, açúcar, tudo. Sou contra? Claro que não. A gente tá ali para festejar. A gente tá ali para ficar junto com os nossos, né? Com os filhos. Um momento que a gente não tem, né? De ficar com a família diariamente. Ok. Mas eu falei assim, e se eu começar hoje, dia 17 de dezembro de 2016, faz uma semana aí, a gente coloca uma semana antes do Natal. Falei, a gente já tava lá. A gente ia passar o Natal lá, a gente já tava lá. Então, assim, a comilança já tava Liberada. Aí, eu pensei assim, será que se eu tentar, começar já a colocar agora, né? Na semana do Natal. Né? Eu falei, será que vai dar certo? E a gente tava lá no dia 17 de dezembro de 2016. Eu já tinha chegado uma semana antes, tudo para organizar, ficar lá. Falei, se eu passar
essa fartura, esse período de festa, onde tudo é muito o doce de fácil acesso, É a tudo comida liberado, gordurosa né? de fácil acesso. É que é uma comida afetiva também, Sim. né? É a Ó, melhor ela tá comida. querendo te convencer, Não, Kelly. Não, mas é Não, é que a verdade, né? comida do Natal, né? Todo Pois mundo vai Deus está concordar usando a comigo. Kelly hoje. Eu vou começar amanhã. A comida do Natal é comida afetiva, ela lembra momentos bons, Aí eu momentos pensei assim, alegres. se eu passar essa fartura, Eu consigo vencer eu qualquer consigo coisa. vencer o ano todo de 2017. Porque eu não vou ter o pudim todo santo dia dentro de casa. Eu não vou ter uma carne de porco Um bem pavê. temperadinha, um pavê, né? Panetone. Essas comidas não vai circular na minha casa diariamente, né? A não ser que eu compre. Mas já que eu quero fazer algo diferente, então se eu começar agora nesse treinamento de guerra, passar o Natal bem, tentar equilibrar, Uhum. né? Eu acho que eu vou conseguir. E eu senti, Érica, eu senti uma força dentro de mim que assim, você vai conseguir, mas eu não sabia como. Não sabia. Não tinha noção assim. Eu não tinha noção. E aí eu comecei. Então assim, o que tinha de açúcar, eu comia, por exemplo, uma fatia, sabe? Eu comecei a dosar, equilíbrio mesmo. Ah, Na tá. época Então do você Natal, não eu tirou fiquei 100%. Na época do Natal, eu fiz esse equilíbrio. E aí eu pensei, eu preciso praticar uma atividade física, né? Eu, na adolescência, joguei vôlei pelo Banespa, né? Era infanto-juvenil, não fui para nada profissional, mas eu lembro de ter gostado. Falei, meu, é muito legal. E eu sempre fui, assim, para esporte mais radicais. Sempre gostei. Mas não tinha força para nada, né? Aí, eu vi... Eu tô Eu dando dou risada, porque eu dou também. risada, porque eu lembro dos absurdos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha uma calça leg verde, era a única que eu tinha. Parecia uma sapona, usando. Eu obesa, com aquela calça verde. Levei ela para esse período lá de Natal. Não sei por que eu levei. E aí no YouTube, eu vi que tinha uns exercícios que dava para fazer em casa. Falei, eu tenho que começar de alguma forma, porque eu tinha vergonha de ir para academia. E eu sei que tem um monte de mulher Nossa, assim. um monte. Porque ele cria a imagem que, assim, na academia é só pra gente que já tá com o corpo definido. Não é, gente, não é. Academia é pra todo mundo, Sim, é que né? quando a gente chega na academia, você só olha corpos esculturais. Né? Então, E realmente, dá uma dá uma Principalmente timidez. mulher. principalmente mulher. Homem não tem muitas essas coisas. É. Então a gente fica meio assim, meio receosa, né? Se vai, não vai. Então eu tinha essa vergonha. Falei, meu Deus, como é que eu vou, né? Então eu vou começar dentro de casa. Só que eu comecei lá na chácara. Aí até meu cunhado deu até risada, falou: "O que que você tá fazendo?" E eu tentando correr no campinho, eu comecei a fazer alguma coisa. Mas sabe quando vai te dando aquela raiva e a raiva parece que me fez como combustível? Eu comecei a ficar com raiva de mim mesma. Por quê? Porque eu não conseguia fazer as coisas. Falei, gente, não é possível. Não é possível que eu não consigo E correr, poucas eu não pessoas consigo fazer você nada. encontra apoio também, né? Poucas. Poucas Principalmente antes do mesmo. Natal. Poucas mesmo. Poucas mesmo. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Por mais que a gente encontre apoio dentro de casa, por mais que a gente tenha alguém falando, ah, isso aí, vai lá, é sempre você que tem que dar conta. É você. É você. Porque se você não fizer, você pode ter o melhor nutricionista, você pode ter o melhor médico, você pode ter o melhor professor, você pode ter o melhor instrutor, você pode ter o melhor tudo. Então, Tudo. então você diria que a primeira fórmula É você. é a decisão. É a decisão. E aí, tomei essa decisão, passei o primeiro dia do Natal. Passei, quando vi, passamos a semana do Natal, fomos embora para casa, tudo. Falei, pois agora, a partir de hoje. Aí eu fiz o meu propósito com Deus. Falei, Deus, eu só quero emagrecer. Eu lembro até hoje, eu dobrei meu joelho, lá na minha cama, assim, debrucei na cama, eu falei, eu só quero emagrecer. Eu vou me comprometer a me alimentar melhor. Porque a gente sabe o que é alimento saudável e não saudável. Sim. Ah, eu não tenho condições de pagar um Não é questão de nutricionista, dinheiro, não não. tenho É. tempo. Não, a gente sabe. Todo mundo sabe
né? Não sendo, é que eu não tomo. Mas todo mundo sabe que o refrigerante, entre o refrigerante e a água, quem é o mais saudável? Obviamente, a água. Quem vai matar a tua sede? A água. Todo mundo sabe que um pedaço de bolo e uma fruta, a fruta é mais saudável. Mesmo que a fruta seja calórica, ela Sempre. é mais saudável. Você entendeu? Então, assim, eu fiz esse propósito. Falei, Deus, eu me comprometo a me alimentar o mais saudável possível. Mas eu só quero emagrecer. Eu vou fazer a minha parte. Mas eu quero chegar ao final do ano de 2017 diferente. Mas eu agarrei nisso de um jeito. Eu falei, e não tem volta. Eu lembro que essa frase ficava na minha cabeça. E não tem volta. Não tem volta. Eu não vou olhar mais para trás. Então você começou com determinação, sem apoio, Sem dinheiro. sem dinheiro. E fui. Aí comecei, né? Comia porções pequenas, mas fazendo troca assim, comia mais salada, né? Comia mais fruta, do meu jeito. Sem se importar com a balança por enquanto. Não. E aí eu comecei a fazer dentro de casa, fazer uma abdominal, mas eu tava desorientada. Você tá ouvindo, né, Érica? Eu falei, não tá assim dando que a gente certo. começa. Não tá dando certo. Suava, mas eu via que não dava certo. Aí eu fui para uma academia, né? Fui para academia, musculação. Eu tava passando, na verdade, eu tava passando na rua. E aí alguma coisa falou assim, vai lá e entra. Vai lá, entra e tira informação. Parei o carro, entrei. Quando eu fui tirar a informação, eu já fiz a matrícula. Falei, não, eu preciso ir. Você precisa o quê? Eu quero emagrecer. Ah, Isso tá bom. aí. Aí o dono da academia me mostrou toda a academia, tudo. Olha, funciona assim, assim, assim. Você vai vir quantos dias? Eu falei, 3 dias na semana. Não me empolguei. Falei, vamos ver se eu consigo durar, né, nessa academia. Porque eu já havia tentado. Falar pra você que não tinha tentado, já havia. Comecei. Aí eu comecei, tinha jump, tinha... As aulas Você tá vendo que é atividade funcionais. física? Aí tinha musculação, tinha as aulas funcionais. Uhum. E fui indo. Aí eu perdi mais 4 quilos. Falei, nossa, perdi 4 quilos. Ah, mas você não sentia fome? Senti fome. Senti. Então, mas aí a pergunta que, assim, eu acredito que todas as mulheres que vão nos assistir vai fazer essa pergunta. Porque, assim, a gente passa por isso, a gente tá do outro lado. Toda essa decisão nós já fizemos. Não, agora vai. Agora eu não vou voltar. Tira o refrigerante, diminui aquela consciência, se matricula. Você tinha deslizes? Você comia? Não. Durante 10 meses eu não tive deslize. 10 meses. Quando eu cheguei no peso, que eu falei, não, opa, Minha peraí. cara está lavada. Falei, agora. opa, peraí. Porque eu fiz um compromisso com Deus. Uau. Ah, interessante. Uau. Na Você tá verdade, entendendo? é aquela Eu fiz coisa, um ela compromisso com tomou Deus. a decisão, mas pediu ajuda de Deus. Eu fiz um compromisso com Deus. A irmã Maria Molina, Linda, maravilhosa. quando a gente fez esse propósito, aí depois eu lembro que a gente orou na igreja, todo mundo levou o seu propósito. Acho que a gente tinha que depositar Na caixinha na de oração. caixinha. Uhum. Antes de depositar, a gente orou. E aí eu falei, irmã, é o seguinte, ela era minha orientadora, discipuladora. Essa mulher é uma mulher de Deus. Maravilhosa. Falei, irmã, é o seguinte, ela é menor do que eu, né? É. Falei, irmã, é o seguinte, aqui tá escrito assim, eu quero emagrecer. Ela ficou olhando assim pra mim. Ela pegou no meu braço, ela falou assim, pois você vai conseguir. E eu vi que não era ela falando. Glória a Deus. Não Glória a era Deus. ela. Eu senti que era o Espírito Santo. Não era ela, Érica. Eu sei. Aí ela orou por mim, tudo. Eu falei, amém. Coloquei lá. Então, eu tinha assim, eu não posso voltar para trás porque eu dei a minha palavra. E aí eu pergunto para você, a gente faz jejum para ter casa, a gente faz jejum para ter carro, a gente faz jejum para não ficar doente, a gente faz jejum para aquilo, faz jejum. Mas por que não fazer um jejum para melhorar a saúde? Uau. É importante. Porque eu acho que você falar sem a isso. saúde a gente não aproveita a casa, a gente não aproveita o carro, a gente não aproveita a família, a gente não aproveita a salvação do marido, a gente não aproveita a salvação dos filhos. E eu também sou bem crítica quanto isso. A Érica sabe, né? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Eu acho isso Uma vergonha. Uma vergonha, isso ridículo. Uma vergonha.
Porque o mesmo crente que come demasiadamente mal, ele vai ficar doente. E depois é o mesmo que vai lá na frente pedir a cura pro próprio E Deus. cai no pecado da glutonaria Então, assim, também. exatamente. E é bíblico, eu acredito Porque, que essa parte... Como você disse, você já estava compulsiva. Tava demais, né? E o pecado da glutonaria, eu lembro disso, e aí eu quero fazer 2 referências que me ajudaram muito. O pecado da glutonaria, ele tá atrelado ao pecado da prostituição. Sério? Né? A própria palavra glutonaria, se a gente pesquisar, ela tem uma ligação com a prostituição do corpo. Então, quando você... Isso é muito forte. Quando eu tive essa noção, eu falei, então, eu coloco o meu corpo em cansaço extremo, encho ele de comida, a coisa que ele não precisa, eu prostituo o meu corpo para saciar o quê? Uma ansiedade minha. Não é assim a prostituição? É assim. Então, quando a gente força o nosso corpo, eu tô falando desse pecado de comer desnecessariamente. E sem consciência, né? Sem consciência, sem entender o que tá te fazendo levar aquilo, a emoção que tá te fazendo levar aquilo, a cura que você precisava para aquela emoção, tá fazendo você pecar contra Deus e contra você. E depois nós mesmos pedimos, eu preciso de uma cura para minha hipertensão, de uma cura para isso. Ora, eu lembro que assim, Deus me resgatou na infância, me libertou, porque se não fosse a mão de Deus, eu não estaria viva. Eu teria ficado com os 2 rins e teria perdido o outro. Então seria da minha parte como pessoa incorreta botar o meu corpo a essa exaustão alimentar e prejudicar o outro rim. Deus me deu mais uma chance. Então era meu dever cuidar do meu corpo. Responsabilidade sobre o nosso corpo. Responsabilidade. Né? Então, e eu pensava muito nisso. Falei, não, eu me comprometi que eu vou me alimentar bem. E aí que tá. Quando você começa a ter resultado, porque não adianta a gente querer plantar um limão e colher uvas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, quando a gente começa a fazer, e não é do dia para a noite, o problema, acho que hoje também, é o imediatismo desse século. As coisas têm que acontecer assim, você tem que ficar rico assim, você tem que emagrecer assim. Eu levei 33 anos no mesmo corpo. Depois de ter tido os meus filhos, vamos contar aí 8 anos sobrepeso, né, obesa. Como que em um mês eu ia voltar naquele corpo da Kelly de 20 anos? Nunca. Mas esse é o mal, né? Porque realmente a gente começa na academia, 30 dias, não perdeu, acabou. O desânimo vem, não vou conseguir. Não é mesmo? Sim. Só que aí eu pensava assim também, eu fiz um projeto para 2017, então esse projeto tem que durar o ano todo. E eu pensava assim também, eu pago para ver se não vai dar certo. Eu desafiei a mim mesma. Eu não contei com meu marido, não contei com cunhada, com cunhado, com amiga, não contei com irmão de igreja, com pastor, ninguém. Eu contei com Deus e comigo mesma. Sim, Falei, não é possível que a Kelly consegue tantas coisas, não vai dar certo desse jeito. Não é possível. Sabe você travar uma guerra com você mesmo? E essa é a verdade, não é isso que a palavra de Deus fala? Você travar a guerra contra a sua própria carne. Todos os dias. Né? Às vezes a gente acha que o problema é o outro. Não, o problema é a gente mesmo. Né? E aí, quando eu comecei e eu vi o resultado, eu falei, é isso aí. É isso aí que tem que acontecer. Eu tenho que continuar. Perdi 4 quilos. As roupas começaram a ficar mais largas, de 51, 48. Falei, opa, se eu perdi 1 quilo, eu perco mais um. Eu perco mais um. Eu perco mais um. E assim foi indo. Só na alimentação e malhando e 3 vezes na semana. Treino. E aí, nessa academia, estava começando a modalidade do CrossFit. E aí, onde entra também a minha amiga, Letícia Paulino, a nutricionista, né? E eu vi a Letícia, eu acho que foi uma das primeiras alunas, eu vi ela subindo numa corda. E eu estava lá no elíptico, e eu olhando. Falei, eu acho que eu consigo fazer um negócio desse. Eu acho que um dia eu consigo subir numa corda. E aquilo foi me dando Falei, acho que dá. E aí eu tentei. Entrei pro CrossFit.
Daí em diante, me apaixonei pela modalidade. O sonho de jovem, de ter formado, né, educação física. Falei, será? Acho que eu tô ficando muito empolgada. Sabe quando você pensa assim, eu acho que eu tô viajando nas ideias, não tá dando muito certo isso Porque daqui. começa primeiro em você, um desafio seu, individual. E aí você tá me dizendo que no meio do percurso, Deus começa a mudar até a questão profissional. Aham. E aí, quando eu comecei a emagrecer, né, e aí é o que acontece, né, as pessoas ao redor falam, o que você tá tomando? Mas o que você tá fazendo? Nossa, mas como foi? E aí, para finalizar essa primeira parte do emagrecimento, em outubro de 2017, eu já havia perdido 30 quilos. Nossa. Em um ano. 10 meses praticamente, né? Não chegou a um ano. Foi Deus. Né? A gente fala, Deus realmente te deu muita força. E aí, a referência que eu queria fazer, eu assisti A Casa de Zadok, com o pastor Luciano Subirá, né? No YouTube tem esse vídeo, e todo mundo fala assim, mas como que você virou a chave também? E ele dá esse estudo sobre o cuidado com o corpo. Tem esse livro, ele lançou esse livro recentemente, Vou assistir. Cuidado com o Corpo, e tem a palestra dele, Cuidado com o Corpo. E tem um médico, acho que é o Dr. Alder Marshall, que dá também a palestra junto com ele. E ele vai falando sobre o jejum, ele vai falando sobre esses posicionamentos de se alimentar corretamente. E uma das coisas que ele começa, né, esse estudo dele falando, né, é uma pregação, na verdade. E ele fala sobre isso, né, que o pecado, ele começou através de uma alimentação. Todas as vezes que iam para a guerra, né, ele fala sobre o jejum de Daniel, alimentação, ele fala sobre o jejum de Esther, 3 dias, não colocando nada à boca, e ele vai falando sobre essas guerras, né, e eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, é verdade, é uma guerra que eu tô travando contra mim mesma, então cada vez que eu falava não e eu não fiquei assim, habitolada, mas eu sabia que se eu passasse do ponto que me era permitido, eu voltava para aquele caminho que eu nunca mais queria estar lá. Você percebe, Érica, que não é só uma busca pelo templo, né? Ela não estava só cuidando do corpo, da autoimagem, ela também estava preenchendo o espiritual. Porque nós, na igreja hoje, nós achamos que nós estamos lá para buscar somente o espiritual. E a transformação que o Senhor quer fazer em nós não é só no espiritual. Igual você contou que você foi até uma irmã e pediu oração. E ela não negou, sabendo que você, ou seja, ela não te desanimou, sabendo E não que questionou. não questionou, ela entendeu que cada um tem a sua luta e a sua luta naquele momento era contra o peso, né? Então isso é muito importante, porque às vezes a gente, por a gente ir na academia, né, ou talvez estar focado mais nisso nesse momento, não quer dizer que você também não está buscando se alimentar espiritualmente. Né? E é isso que você está trazendo. E o julgamento também, né, Dri? Porque assim, a gente tem que falar sobre isso também. Sim. Crente pode malhar. E deve malhar. Deve. Sim. Essa história, assim, vira vídeos, memes, as irmãs, as varoas. E eu percebo que eles fazem uma distinção. Tipo, os crentes malhando e os não crentes. Gente, isso não existe. Nós estamos igual no médico. Então, existe médico para crente e para não crente? Não, eu acredito, Érica, que nós somos, né, casadas, nós temos que pontualmente ter uma escolha de roupa melhor. Aí entra Às a questão vezes, de vestimentas, uma né? questão de vídeo, né? As moças lá vão gravar vídeos. Tem vídeo que eu fico com vergonha sendo mulher, vendo que ela está se expondo daquela maneira. É a vida dela, não tem nada a ver com isso, mas eu me sinto vergonha. Então, assim, tem maneiras de você fazer, né? Igual tem uma senhora que até meu filho mostrou, mãe, ela é do círculo de geração. Olha o quanto do a irmã peso Marleide. que ela aguenta. De noite é uma forma, de manhã ela tá pegando aqueles... Rapaz, e é crossfit, É né? crossfit. Ela é irmã do Hulk. Eu encontrei a modalidade que transformou não só a minha vida, mas como transformou também a minha vida profissional, né? Aí eu comecei o crossfit,
né? Comecei a praticar CrossFit, isso lá em 2017, maio de 2017. E eu me apaixonei, né? Porque Então ele você é muito indica, dinâmico. irmãs, peguem a Indico, sua leg, indico. não quer ir com a blusinha, vai com a camiseta, Não, só mas vai. Só vai. vai. Só vai. Só vai. O acessório mais importante é você. Isso. Glória e a a Deus. determinação, né? E aí eu comecei, né? O CrossFit é dinâmico, né? É intenso. Né, Duração de quanto tempo? 1 hora. 1 hora. 1 hora. E por ser assim dinâmico e intenso, você trabalha todas as valências que você precisa, né? Você fica condicionado, você fica forte, você fica flexível. Eu não me imagino Você subindo melhora a numa mobilidade. corda, não. Eu né? também não. Ainda não. Mas eu vou tentar. Então, sim, e a gente consegue. Então, aí eu conheci a Letícia, ela tava lá, né, fazendo o cross, eu comecei o CrossFit também. E aí passei por outra situação, né. Em 2018 eu perdi a minha mãe Nossa. faleceu de câncer, e aí é isso que eu quero falar também, que eu acho de importância, minha mãe faleceu de câncer no ovário. A gente tá no Outubro Rosa. Sim. A gente não pode lembrar só nesse mês, porque essa doença, a da minha mãe, foi tão silenciosa, Érica, tão assim, eu acredito, Deus tem os seus propósitos, mas quando ela descobriu, já estava em estágio avançado. Ela não descobriu no início. Quando ela descobriu, o câncer estava de um tamanho de 12 centímetros na posição ali do ovário. E quais eram os sintomas para a gente alertar as mulheres que estão em casa? Quando assim, estourou mesmo, né, ela estava muito, eu estava em Ilhabela, aí meu irmão ligou, falou, a mãe não tá legal, vem pra cá. Falei, mas o que tá acontecendo? Aí ele falou, olha, parece que tem um tumor. Aí eu fui embora, a gente foi pra São Paulo, tudo. Ela sentia que é como se estivesse com pneumonia, só que ela tava com uma barriga enorme, minha mãe era magra. E ela tossia, então assim, já estava em estado de metástase. Nossa. E o câncer no ovário, ele é silencioso. Por isso a importância de fazer os exames. O que minha mãe fazia? Né? Olha só, a minha mãe ela ia no ginecologista, aí a gineco colhia ali o Papa Nicolau ali na hora. Ah, não, tá tudo ok, tudo, não sei o quê. Ela ia fazer um exame ou outro, mas não fazia os outros exames complementares. Transvaginal, o ultrassom, né? Todos aqueles que a gente sabe que tem que fazer todo ano, não tem como, tem que fazer. Então isso é um alerta, né? façam tem todo que fazer. ano. Ela não fez. Por quê? Por conta da correria, né? Ela e meu pai tinham uma perua escolar, então eles eram perua escolar. É uma rotina bem puxada. A idade dela? Minha mãe tinha, na época, 55 anos. Super nova. Né? Eu tinha 35 quando ela faleceu, então a gente era muito nova. A gente brincava que a gente ia envelhecer juntas. Né? Esse é o meu maior, assim, desgosto da vida. Não poder envelhecer com ela. Sim. Né? Não poder ter essa oportunidade de ter envelhecido com ela. E aí, quando descobriu, já estava em estágio avançado. E por muitos anos a minha mãe foi fumante. O câncer de ovário, o fumo também, né? Não tem segurança nenhuma, nem para o álcool, nem para o fumo. Né? E aí desenvolveu, quando fez o tratamento, 1 ano, tirou o útero, ovário, tudo, fez a quimioterapia. E assim, minha mãe, ela não abaixou a cabeça para a doença. Minha mãe falava, Deus é que vai resolver. Eu falava muito isso, né? Sim. Deus é que vai resolver. Falava, mãe, então vamos lutar. E ela não abaixou a cabeça, ela lutou até quando Deus a recolheu. Quando Deus levou ela, a gente acha que assim, a gente vai ficar bem por um tempo. Depois eu comecei a ficar muito mal. Aí o que aconteceu? Eu comecei a comer, eu já tinha feito meu propósito com Deus, isso já era lá em 2018. Eu comecei a comer tudo de novo. Tudo de novo. Por quê? Porque eu não O emocional. O emocional estava descompensado de novo. Desequilibrado. E todo o tratamento dela, durante todo o tratamento dela, eu ia treinar. Eu só fiquei de pé porque eu não deixei cair a minha mente e continuava treinando. Muitas vezes eu saía do box de CrossFit, ia para dentro do carro e chorava. E ia, muitas vezes, pro hospital. Ficar com ela. Então, assim, a atividade física, ela não tem só esse poder de te deixar saudável, mas ela tem um poder
que eu tenho certeza que Deus deu essa ferramenta, né, para oxigenar a nossa mente. A gente tem que ter um escape. A gente precisa, o nosso corpo precisa. Hoje o mundo é tudo muito rápido, né? A gente está falando aqui, já vai ser gravado, vai ser postado, isso, aquilo, você fala hoje aqui, a notícia roda muito rápido, né? Então, o mundo vive essa pressão, assim, de imediatismo. E a gente tá junto, a gente tá no meio. Tem que ter momentos de parar, E né? diagnóstico atrás de diagnóstico. O médico falando que, olha, realmente vamos fazer paliativo, vai aproveitando os melhores dias dela. E aquela pressão. Que você já sabia que não tinha mais o que fazer. Ou era Deus resolver, era Deus que ia resolver e ponto final. E ele resolveu. Tirou ela do sofrimento. E isso foi oxigenando. Mas quando ela partiu, você lida com a ausência da pessoa, é muito dolorido. É muito dolorido, né? Por mais que você tenha conhecimento da palavra de Deus, por mais que você saiba que a pessoa está num lugar melhor, não há mais sofrimento, é muito difícil para quem está aqui. Sim. Porque é algo desconhecido. A morte pra gente é algo desconhecido. É algo que a gente nunca vai entender. Nunca vai entender. E aí eu comecei a descompensar, falei, eu preciso de ajuda. Você fez terapia? Não. Eu me negava a fazer terapia. Falei, não. E aí eu fui, não fiz terapia entre aspas, né? Entrando agora no assunto, eu comecei a descompensar e eu comecei a passar na nutricionista. Falei, não, eu preciso de alguém para me orientar. Eu consegui até aqui. Daqui pra frente, eu tô vendo que eu tô perdendo a mão. Agora eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E aí eu comecei com essa nutricionista, a doutora Letícia, que hoje é minha amiga pessoal. E a consulta dela é completamente diferente. Não é porque ela é minha amiga, é completamente diferente. 1 hora de consulta e ela procura entender o que está levando a você fazer isso. E uma coisa tão simples, sabe assim, tão óbvia, que nunca veio na minha mente, ela simplesmente falou, ela me ouviu, chorei, falei, filho, eu não tô conseguindo mais, eu acho que pra mim acabou, não tem mais motivo, né? Eu queria ela aqui, a gente falava que ia pra academia junto, ela falou que ia começar a cuidar da saúde dela, minha mãe, né? E não tem mais. Aí ela só falou, mas você não percebeu até hoje que o jeito que você tá comendo, ou você vai pra mesma situação que ela, tudo bem que você não tem vícios, mas é o caminho a ser trilhado. A gente não sabe o espaço de tempo. Sim. Ou você não percebeu que não vai trazê-la de volta? Tudo o que você fizer, você estando triste ou feliz, não vai trazê-la de volta. Mas aquilo veio como uma flecha. Eu falei, não é verdade? Não vai trazer, não vai resolver. É tipo levanta e anda. Parecia uma criança fazendo birra com a comida. Sim. Eu falei, não vai resolver. Não vai adiantar eu ficar chorando pra Deus com um pote de sorvete. E isso é colocado nas redes sociais. Você tá deprê, não é? Todos os filmes. Come o chocolate. Não fale mal, porque eu trabalho na melhor empresa do Brasil, na Cacau Show. Tem chocolate 70%, gente. Tem mesmo. Eles lançaram um também, ó, o merchan. Vamos fazer a divulgação da Cacau Show. Um com whey, que eu ganhei de uma aluna. Tem com whey. Gente, vocês precisam visitar. Ele é amargo. Nossa, muito bom. Café é maravilhoso. E ela me falou isso. Eu falei, é verdade. Daí em diante, tudo Deixa silenciou. Também o Instagram dessa doutora. Como é que a gente encontra ela? Letícia Paulino Nutri. Eu conheço ela. Letícia Paulino Nutri. Vamos colocar na legenda. Maravilhosa. Pra mim, assim, até como profissional. Ela é do Portal dos IPs. Ela é do Portal dos IPs. Até como profissional, assim, ela me inspira muito. Muito certeira, muito objetiva, muito prática. E eu tinha ido em outra nutricionista, não me adaptei. Aí eu comecei a ir nela, e ela simplesmente, do que você gosta de comer? Eu falei, eu como tudo. Eu como de tudo. E realmente, eu como de tudo. Aí você fala assim, buchada de bode. Tudo. Eu falei, pode colocar tudo. Mas eu comia o quê? 4 pães de manhã. Meu Deus. Não tem, né? Não tinha um... Não, imagina a Manu. Eu já tava voltando pra isso, né? Eu não comia, depois eu já tava voltando pra isso. Aí ela falou, não, vamos organizar. Calma que vamos organizar. E você ganhou peso rápido, Kelly? Aí eu tinha ganhado 6 quilos. Eu não tinha ganhado na mesma aquilo, proporção, né? mas aí eu tive aquele alerta, falei assim, opa, peraí que eu tô fazendo tudo errado de novo, né?
Porque até aí eu já estava contando a minha história. Eu já estava falando que Deus tinha feito algo. Então eu estava pegando toda aquela história e jogando no lixo de novo, porque a gente tem esse poder, Sim. né? Deus tira a gente de lá E a gente volta pega e pro volta lugar. para lá. Meu Deus. E aí a gente, não é que a gente envergonha o nome de Deus, a gente envergonha a gente, porque Deus fez o que a gente... A parte não que dele, a gente ele quis, fez. ele fez a parte dele. É. Eu correspondi à parte dele. Aí eu vou lá e faço tudo de novo, né? E eu tava me sentindo muito disposta. Muito disposta. Tava muito bem na época que eu emagreci. E aí eu comecei a decair. Aí veio essa orientação e aí eu comecei não só a emagrecer, mas ganhar massa muscular. Porque é a massa muscular que te deixa saudável. Né? A massa muscular, quando você fica doente ou quando você sofre um Fazer acidente... uma piadinha, eu não sei o que é isso. Quando você sofre um acidente, é o que te faz Te ter uma boa protege. recuperação. Sim. Né? A gente viu aí o Covid. Os obesos, o que eles sofreram? É. Ficou muito difícil. É. Um atleta que pegou Covid, teve atleta que faleceu? Claro que teve. Uma doença que demorou pra gente saber como que ia trabalhar contra. Mas muito mais obesos faleceram e pessoas Sim. sedentárias do que atletas. Não foi a grande gama de atleta que ficou doente. Foi a população sedentária. Né? Então, é isso que a gente precisa observar. Né? E aí eu comecei a ganhar mais massa magra, tudo. Isso desde 2019 eu passo com ela, até hoje eu passo. E de 2020, aí eu falei, não, eu acho que eu vou tentar a faculdade de educação física. E aí eu pensava, poxa, já tô com 36 anos, acho que tá tarde, né? 36 anos eu achando que tava tarde. Olha só, gente, só pra gente pegar muito essa parte. Uma decisão, uma semana antes do Natal. Anos se passaram, assim, realmente o Senhor preparando. Agora ele tá trazendo um novo sonho. Ele tá dizendo assim, filha, você pode começar de novo um caminho que vai te fazer feliz. E aí eu olhava assim e falei, mas eu vou entrar na faculdade de educação física? Eu sou mais velha, só vai ter jovem lá. Eu falei, gente, não é possível. E é isso que a gente pensa. É isso que a gente pensa. Olha só onde tá o obstáculo. A faculdade falou que não, você não pode, tem idade para você fazer. A faculdade falou isso? Não. Alguém chegou em mim, não, você não pode. Eu cheguei até a comentar, eu lembro que eu comentei com meu irmão falou assim, meu irmão é 15 anos mais novo do que eu, né? Eu falei, eu acho que eu vou fazer. Ele falou, Kelly. E eu falei assim, será que eu não tô, né, me empolgando demais? Será que daqui a pouco isso passa? Porque eu era compradora, né? Trabalhava o dia inteiro de frente com planilha, CLTzão, né? Uma empresa maravilhosa. Eu trabalhava o dia inteiro com planilha, comprando, falando, e eu gostava. Mas ao mesmo tempo, eu lembro que, assim, desde quando meu pai queria que eu tivesse cursado administração, eu tentei ainda por 2 anos e não deu certo, só tomei bomba. Eu só ia boa nas matérias teóricas. O que envolvia muito cálculo, assim, que exigia, eu apanhava. E aí ali eu já tinha tentado ir para transferir, né, o curso para uma área da saúde, meu pai não aceitava. Enfim, acabei trancando. Mas desde ali eu sentia que eu não me encaixava profissionalmente. Então, para você não que está em encaixava. casa, está em transição de carreira, lembre-se que o bloqueio é só você. É só porque é emocional, é você que está colocando. Mas em quanto tempo você conseguiu essa transição de carreira? Aí eu comecei a faculdade em 2020, né? E 2020 passou nem um ano. Aí eu fui convidada. Já na pandemia, né? Eu lembro. Na pandemia, eu fui convidada a começar a auxiliar numas aulas no box onde eu treinava, porque já era outro box, né? E aí eu comecei a auxiliar esse professor, dava uma aula ou outra, auxiliava ele. Aí no segundo ano, quando eu entrei lá no 5º semestre, eu já comecei a lecionar algumas, né? Ministrar algumas aulas de cross, eu já dominava a maioria dos movimentos. Né? E como você se sentiu? Nossa, quando eu comecei assim, só auxiliar ele, e eu sentia, Érica, que eu tinha necessidade de falar. Falei, não, eu sentia assim que profissionalmente eu tinha que ter alguma profissão, a profissão que viria para mim tinha que ser algo ligado a falar. Comunicação. E ela fala muito bem mesmo. E eu tinha essa necessidade, só que eu não sabia o que era. Eu já era professora na igreja. Eu amava. Nós amávamos. Eu sempre gostei.
né? Sempre gostei de estudar. Agora, eu ia ser professora aonde? Né? Sendo que a minha profissão era outra coisa. Então, como no dia a dia eu falava bastante, vendia, comprava, falava com o vendedor, né? Sempre negociando. Você achou que estava no lugar Tava certo. tudo ok, mas eu ainda sabia que tinha uma ponta ali que ficava faltando, né? Naturalmente, por ser mulher, a gente fala muito mais, né? Tem essa necessidade. De falar. Né? Exacerbada de falar. E aí, auxiliando ele, eu Entendeu. entendi. Auxiliando ele. Só que acontece, quando o primeiro box de CrossFit que eu treinava, o professor fechou, foi embora, né? Ele foi embora para outro país, tudo. E aí, esse outro professor comprou, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava trabalhando com ele. Eu falava, nossa, mas como que eu vou trabalhar com ele? Eu falei, eu acho que eu sonhei que eu tô treinando com ele, porque ele ia comprar os materiais desse box para abrir o box de CrossFit da região, porque Cajamar ficou, né, sem box na época. Isso lá em 2019. Falei, então, é porque eu vou treinar com ele. Depois, quando eu comecei a dar aula, eu falei, nossa, olha, Deus estava me dando mostrando assim, uns reflexos do que iria acontecer. Estava por vir. E aí eu achando. E aí, quando eu comecei a auxiliar ele, eu falei, gente, é isso. Aí, quando eu comecei a dar aula mesmo, vem o outro peso. Né? Sempre quando a gente se forma assim, eu acho que em toda a profissão, médico, né? Quando você gosta muito do que faz, você encontra um público que também já está massacrado nessa área. Na área da educação física, a gente tem muito isso. O professor que já está cansado, o professor que não se reinventa, o professor que não estuda mais. Para mim, isso não existe. O professor ele sempre tem que estudar. Professor sempre tem que se atualizar. A gente vive num mundo que se atualiza a cada minuto. A cada minuto, né? A ciência se atualiza muito. Cada vez na ciência se descobre mais coisas, né? Até os nutricionistas brincam, né? Antes o ovo era o vilão, agora ele é o amigo. Então, assim, os estudos vão trazendo isso, não é que simplesmente surge isso, né? E aí, esses profissionais, eu ouvi de alguns, não digo de todos, mas, você tá empolgada porque você é nova na profissão. Você não vai conseguir ser feliz e alegre nas aulas sempre assim. Vai chegar uma hora que você vai cansar. E o que mais a gente encontra, infelizmente, muitas vezes, você vai, não são todos, né? Tem profissional muito sério, eu conheço muitos colegas sérios, dentro da minha modalidade do CrossFit, eu conheço muitos profissionais sérios, né? E graças a Deus, e é com eles que eu me apego, né? Escolhas, a gente precisa separar mesmo os ciclos, né? Mas infelizmente você entra às vezes numa academia, né, tanto de musculação ou qualquer outra modalidade, luta, natação, qualquer outra modalidade, ou o próprio box de CrossFit, e o professor tá ali cansado, né? Ele senta, manda você fazer e eu acho que isso que é o que mais desanima, né? Não é, Adriana? Isso desanima. Eu acho que é o mais que desanima. Porque o aluno tá saindo dali de um dia, ele tá saindo de um dia da casa dele ou do trabalho dele extremamente o quê? Estressante. Você não sabe o que a pessoa encontra já é difícil chegar até lá. Já é uma luta. A decisão de você sair de casa e chegar na academia, ali já é uma decisão. Já de colocar difícil, roupa, né? Leg verde. Vou pegar muito bem essa parte do sapão. E você chegar lá e alguém nem te dá boa noite. Então, não sou eu que estou dizendo. Não, nós estamos do outro lado. Exatamente. É muito difícil. Eu sei que isso acontece. Ou teu aluno predileto. E aí, exatamente, aí esses profissionais se incomodam com aqueles que estão chegando a todo vapor, que deveria estar fazendo o quê? Não, é isso aí, cara, bota pra moer. Nossa, vamos pegar esse aluno aí, vamos transformar, é isso aí, não pode parar. Ai, professor, hoje eu escuto muito assim, nossa, Kelly, hoje eu vim pela disciplina. Eu falei, é isso aí, não venha por você, venha então pela disciplina. Hoje eu fiz o que pude, mas fez. Amanhã é outro dia. Falar, às vezes, tem aula que você não consegue chegar até o final, igual você chegou numa academia, você começou com 90 quilos. Então, assim, tem pessoas que vão começar de algum ponto a gente tem que começar. Ponto de partida, o importante é começar. Eu não vou falar quantos pontos que eu estou. E encontrar uma modalidade que você goste. Sim. Talvez você goste de corrida. Então, primeiro ponto, certo. eu preciso começar logo.
num ponto de decisão e preciso encontrar uma modalidade que eu goste. Exatamente. Seja caminhada. Seja a O que natação. me desanima né? é que tem gente que fala, mas caminhada não ajuda, Adriana. Aí eu falo, mas é o que eu gosto, é o que está me movimentando. Eu acredito que uma modalidade leva a outra. É isso aí. Uma modalidade leva a outra. Você começa caminhando. Correndo. Daqui a pouco você vai falar Subindo assim, numa se corda. eu tentar correr, É. se eu tentar correr 1 km, você está ouvindo falar uma pessoa que não corria 200 metros, porque não aguentava, Sim. eu não aguentava literalmente. Mas falando sobre Aconteceu isso profissão, comigo. eu acho que você falando assim, meu coração queimava, né? Porque a palavra de Deus diz assim, então vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Não sou puxa-saco, mas você sabe do amor que eu tenho por você. Foi um privilégio caminhar durante anos, né? Pois o Senhor nos distanciou por conta Sim. de que eu fui para outra, não é outra igreja, mas outro Sim. lugar, outro bairro. Mas assim, eu acompanho você fielmente. Eu tenho um projeto de vida para começar, ou pelo menos tentar fazer uma aula experimental. Mas assim, você faz a coisa diferente, né? Eu assisto seus vídeos, você é super divertida, muito brava. Essa carinha de anjo, não se engane com a carinha dela, assim, porque ela é muito assim. Por quê? Porque eu vi ela balhando. Então, quando eu queria parar para conversar, ela queria Não. fazer o movimento. Então, assim, você é muito focada, mas sobre a sua vida existe uma unção diferente. Então, e aí, sobre esses profissionais, né, finalizando, e aí eu ouvi e falei, será que eu vou ficar assim? Será que eu vou desanimar depois? Não, e eu posso dizer para você, eu já dou aula no Cross, já vai para 4, 5 anos, né? Quem me conhece, quem são os meus alunos, sabem, né? É claro, isso não significa que você fazer aquilo que você ama não vai te cansar. Não vai ter os problemas, vem tudo junto. Mas é diferente, né? É diferente. Eu já dei aula cansada, já dei aula com febre, já dei aula triste, já dei aula com problemas, né? Mas está ali, e você vê que a pessoa largou o tempo da casa dela, o tempo diário para ir ali e debruçar e melhorar, sair melhor, né, do que ela entrou, é muito bom. Transformou Você aquela energia ajudar negativa em uma energia positiva. Porque eu sempre falo, e quando eles falam assim para mim, eu não consigo, consegue. Gente, se eu conseguir 90 quilos, eu consegui, sem uma cirurgia, e eu não sou contra a cirurgia bariátrica, nem cirurgia plástica, eu acho que a gente tem que usar mesmo tudo que está ao nosso favor, claro, mediante a orientação médica, tudo aquilo que a gente precisa, né, de embasamento para a nossa saúde, ok, né, não sou contra, mas assim, eu consegui de uma forma que eu paro hoje para pensar, eu falo, meu Deus do céu. No total, quanto peso você conseguiu eliminar? 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos. A nossa equipe técnica de edição vai pôr o antes e depois pra gente ter uma mostrar pra noção. E aí, quando eu me formei, tudo, já estava dando aula, né? Tive o meu primeiro box. E eu vi mesmo que era aquilo que eu queria fazer para minha vida, né? Então, o seu testemunho de transformação, você entende que foi levado... Agora, o seu legado é transformar outras vidas? Sim, sim. Eu sempre, na época que eu estava mais frequente na igreja, eu olhava assim, eu falava, nossa, eu tenho que falar para multidões. Eu achava, né, que eu falar para multidões era subir num púlpito e falar para multidões, né? E eu acredito que as multidões, né, é você transformar um, o outro transforma outro convida o outro vem chamando o outro, né? Eu tenho alunos assim que realmente, eu acho que eu não consigo nem contar, mas que tiveram essa transformação, né, de vida. E não é só a saúde, mas a saúde mental. Sim. Porque qualidade de vida por inteiro. A qualidade de vida, porque a mentalidade é um campo de batalha. Sim. É um campo de batalha muito forte. Sim. Depois, eu já estava mais de 1 ano na faculdade, meu pai veio a falecer, né? Então, que eu estava falando dos ensinamentos com o luto da minha mãe, eu tive o ensinamento que eu deveria
cuidar da minha saúde para poder envelhecer com meus filhos, porque eu não tive essa oportunidade com ela. Eu não vou ter essa oportunidade, né? Então, eu vou envelhecer junto com o meu irmão, o elo mais próximo, né, que eu tenho. E eu quero envelhecer com os meus filhos, eu quero ver os meus netos. Minha mãe não pôde ter essa oportunidade. Ou seja, as decisões que nós tomamos hoje, Sim, todos foram os decisões dela, Érica. Sim. Eu não posso tirar isso dela, não, porque Deus quis assim, não, mas se ela tivesse também cuidado da saúde, poderia ter sido diferente. E né? essa é a mensagem, né? Até mês internacional a gente vai falar muito Bíblia, de mulher. Tem uma parte, eu não lembro, mas fala da gente não antecipar os nossos anos aqui na Terra. E a gente pode antecipar, sim. Sim, com as nossas escolhas. Viva inconsequentemente. Simples assim. Né? E aí meu pai veio a falecer, meu pai não reagiu bem à morte da minha mãe, né? Ele teve um infarto fulminante, faleceu. Né? Meu pai tinha voltado a beber, 20 anos meu pai não bebia mais. Meu pai voltou a beber, voltou a fumar. A saúde falando de novo. Ele não estava bem mentalmente. E aí ele se entregou. E meu pai faleceu aos 64 anos. Né? E meu pai não precisaria... Érica, meu pai tinha tudo à disposição dele. Tinha uma condição de vida boa. Poderia estar viajando. Eu até cheguei a falar na época para ele, quando ele reclamava, tá difícil. Meu pai, vai fazer uma faculdade, você é tão inteligente. Já era aposentado, né? Já tinha deixado o ramo do transporte escolar. E eu falei, por que você vai fazer uma faculdade, né? Vai ocupar a mente. De novo, a mente. Vai ocupar a mente, vai fazer uma atividade física. Não. Ele ocupou a mente com coisas que só iriam acabar com a saúde dele, né? E é aquela questão de negligenciar, né, Dri? A gente tem que falar muito sobre isso. A gente trouxe a Kelly aqui na Margaridas à Mesa, pra gente ter uma consciência de que você pode, que você consegue, e que é uma decisão de viver bem, de estar bem. Nós estamos caminhando para o encerramento, nós poderíamos passar aqui horas ouvindo. Mas, Kelly, muito obrigada por compartilhar a sua história. Mas eu preciso que você finalize, assim, que a gente poderia continuar mais, né? Mas, assim, primeiro eu queria saber um versículo que marcou a sua história, que te fortalece todos os dias para você não desistir. E um conselho para as mulheres que vão nos ouvir. Sim. Que elas vão tomar uma decisão hoje. Eu acho que tudo começa com Deus, né? Acho que tudo começa com a fé. Porque a fé faz você enxergar aquilo que não existe ainda, né? Aquilo que não tá. Eu jamais imaginaria que eu começando a emagrecer, hoje eu seria dona de um box de CrossFit. Hoje eu teria alunos, né? Eu jamais imaginaria que eu chegaria nesse ponto. Ontem mesmo eu falava para uma aluna sobre isso. Ela falou, a fisioterapeuta que ela passa, ela me falou da tua história, que a tua história é muito bonita, e me pediu para você me contar. Você me conta? Aí contei. Ela falou, você imaginaria? Eu falei, não imaginaria, mas Deus imaginaria. Sim. Deus já sabia aonde ia chegar. Né? Até quando eu vou trabalhar? Hoje eu tô com 43, vou fazer 43 anos, né? Nova. Então assim, até quando? Né? Eu dou 7 aulas no dia. Como é que é o nome da irmã que nós citamos aqui? Aquela que faz de manhã uma forma do ciclo de oração? Acho que é a irmã Marluce. Eu imagino você com 80 anos. Eu imagino que eu só vou parar quando Deus realmente falar, não, aqui parou. E os meus filhos, meu filho mais velho já treina comigo, o meu mais novo, hoje ele já estava de manhã no campeonato de futebol. O seu esposo te acompanha. Meu marido gosta de caminhar, correr. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. E o versículo que eu gosto muito, que eu acho que, acho que tudo provém de Deus, né? Que nenhum outro há salvação. É Atos 4, pegar aqui, Atos 4, 12, né? É isso? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Mas a gente já fala da salvação, a salvação só espiritual, mas a gente muitas vezes precisa ser salvo da gente mesmo. Érica, né? Que história de transformação. Meu Deus. Não. Olha, gente, eu me comprometo, Margaridas à Mesa, a fazer um stories na Filadélfia, fica ali no Portal dos IPs,
eu e a Margarida, a Adriana, Convidadíssima. nós vamos fazer uma aula Convidadíssimas. experimental e nós vamos lançar um desafio nesse mês de outubro. Porque assim, nós moramos também no Portal dos IPs. Quem quiser da região, Alphaville, Santana de Parnaíba, ela que aumente as aulas dela para nos receber. Mas vamos lançar esse desafio, que a decisão pode ser tomada hoje. Pode. Nós somos servas de Deus, trabalhamos, temos filhos, mas também temos que ser a prioridade. Kelly, Sim. muito obrigada. Eu que agradeço, eu penso assim, Deus quer ver a gente feliz. É isso Então, nós aí. ficamos nesse propósito, tá? Todas nós juntas, do equilíbrio entre espírito, alma e corpo. Então, é o seguinte, nos siga no Instagram. Qual é o seu... O meu Instagram é @KellyKeidan_CF, né, de CrossFit. E o Instagram do box é Philadelphia CT. Né? Nós Quero vamos mandar um colocar, abraço aqui então. também para o meu marido, para os meus filhos e para o meu sócio, né, o Richard, que trabalha junto comigo no box de CrossFit. É um abençoado também, um Sim. querido. Vamos seguir bastante as redes Isso. sociais. Nos siga no Instagram também para ver se a gente está cumprindo com o nosso propósito. Margaridas à mesa. Nós temos a agradecer também o estúdio. Sim, nosso agradecimento ao Estúdio APH, com o Douglas, nossa equipe técnica, nossa equipe de edição, A Adriele. Adriele, que tem feito Que ela milagres. que deixa a gente bonita, né, nos vídeos, né? Fazendo, ajudando. Eu tenho certeza que esse episódio está se encerrando, mas Deus vai transformar através do seu testemunho Amém. muitas mulheres. Vamos bombardear os comentários em todas as redes sociais. Quero colocar. Gente, eu preciso encerrar. Não é costume nosso, mas eu preciso que a Kelly faça só um movimento assim, com a mão para trás. Assim? Au! Doeu! Ai, Adriana, estamos impactadas hoje. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E daqui 1 ano, na Margaridas à Mesa, eu também vou fazer o mesmo movimento. É isso aí. Gente, até a próxima e que Deus abençoe. Amém.